Tem várias reações entre torcedores. Primeiro, o julgamento antecipado. Quando envolve futebol e rivalidade, mais ainda. É o jogador do time A. Quem não gosta do time A, automaticamente quer que o jogador seja condenado automaticamente. Quem não conhece a história da escola base, por favor, dê uma procurada no Google, escola base. Aí você lê, em poucas dias vai entender o absurdo que aconteceu. Depois pediram desculpa, fizeram especial para se desculpar, mas já tinha acabado com a vida das pessoas. É obrigação. E ensinado em todas as escolas de jornalismo. Exato, é um caso. Nossa, o documentário me irrita mais ainda, quando eu vi, fiquei mais irritado ainda. A gente tem que ser sempre super responsável, porque o que parece óbvio, às vezes não é. Então, como você disse, Luísa, até que prove o contrário, qualquer um é inocente, então está no terreno da investigação. Ponto. Então, ele é um acusado, suspeito, né? Por enquanto é isso. Claro que aquilo que foi divulgado ontem, né, se confirmando a veracidade daqueles prints, né, digamos assim, com todo o cuidado que a gente tem que ter, ele está muito encrencado e não há como não puni-lo severamente. Se ele, de fato, participou, se os diálogos são legítimos, não tem como. Não tem para onde correr. É indesculpável. E é impressionante que um jogador de futebol, acho que especialmente um jogador que é muito bem pago, há muito tempo tem a capacidade de se envolver num negócio desse por conta de valores muito pequenos em relação àquilo que ele ganha. Se ele quer ajudar alguém, tira do bolso e ajuda. Seja familiar, seja uma pessoa em situação de rua, seja uma instituição de caridade, seja o que for. Seja o que for, seja quem ele quiser, a hora que ele quiser. Não dessa maneira. Quando você está ludibriando alguém na situação com essa, é a própria casa de aposta. Você está ludibriando a casa de aposta, que vai avisar. Assim, porque o que acontece? Hoje, por acaso, inclusive, a CBF deve anunciar, por uma coincidência, seu contrato com a Sport Radar, que é uma empresa que faz uma espécie de monitoramento de tudo que acontece. Então, imagina o seguinte: do nada, várias pessoas começam a postar que eu sou um jogador, né? O Mauro César vai levar cartão amarelo nesse jogo. Muita gente botando dinheiro do cartão pro Mauro. Não importa se eu tomo muito cartão ou se eu tomo pouco cartão. Acende a luzinha na hora. E ela comunica. As próprias casas de aposta alertam. O caso do Paquetá, que ele também é um acusado, mesma situação do Bruno Henrique, né? Luiz Henrique também, ainda não chegou-se ao consenso, a uma conclusão, né? A empresa, a casa de aposta, que por acaso é a casa de aposta do West Ham, que é o time dele que patrocina, no caso o West Ham, foi que já alertou. Então, existe sim digamos, um sistema de segurança que me parece que é bem eficaz, que alerta qualquer movimento estranho. Então o jogador ele se expõe demais. Além de tudo, é desonesto. Você está sendo desonesto. Não importa se é casa de aposta, se é banco, o que for, você está sendo desonesto. Você está forjando uma situação. Você está, inclusive, digamos assim, colocando em risco, gostam ou não das casas de aposta, elas patrocinam os times. Inclusive o time dele. O Flamengo tem uma casa de aposta associada com o nome do Flamengo. Então você mexe com a credibilidade. Cara, é uma infinidade de complicações nas quais o jogador se envolve. Então, se de fato ele participou, não tem como ele não ser punido de uma forma exemplar. E hoje deve ser anunciada essa parceria da CBF por acaso, né, com a Sport Radar, né, e a CBF não vai se pronunciar a respeito, pelo que eu apurei, por conta de justamente é um caso confidencial, você não pode se manifestar. Ela tem uma unidade de integridade que recebe essa informação. No caso, é quem vai receber essa informação, é da Polícia Federal, de que for. Isso vai ser encaminhado ao STJD. E é o tribunal que vai ter que determinar. Então a bola vai ficar com o tribunal. E aí a CBF vai ter que aplicar a pena que o tribunal determinar. E aí tem uma outra questão que eu estou curioso para saber. O que fará o Flamengo? Porque se ficar comprovado... Gente, comprovado, se não tem... Réu confesso, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Lamento pelo Bruno Henrique, assim, pela sua história no clube, a idolatria que ele conquistou. É um cara muito carismático do ponto de vista da simplicidade dele, as pessoas gostam muito dele. Mas não tem perdão, gente. Não tem perdão. Se não tem perdão, é uma coisa que não tem como. Não tem como aliviar. Não tem como. E tem outro detalhe, só uma coisinha rápida. Os argumentos
é que são convincentes para conseguir fazer com que o jogador X participe dessa falcatrua. É aquele negócio, cartão amarelo, cara, não vai prejudicar seu time, você não tá fazendo um pênalti, você não tá fazendo um gol contra, você não tá facilitando pro seu time perder, é só um cartão amarelo. Você vai tomar um cartão, nem expulso você vai ser, só se for o segundo amarelo. Você nem expulso. Então, sabe, são argumentos de pessoas muito espertas, muito atentas à malandragem, né, da manipulação, que chega e coloca isso na cabeça do jogador. Eu estou falando isso, caso não seja de envolvimento próprio, mas pelos casos, todos os casos são famílias, né, que estão em cima e tal, então tem vários argumentos. Não alivia em nada, o cara também é responsável, caso isso seja comprovado, mas existe uma história em cima dessa situação. E tem um detalhe assim, que eu acho que a gente tem que diferenciar bem, eu penso dessa maneira. Um jogador que ganha muito pouco, ele obviamente ele é mais vulnerável a um assédio de alguém que ofereça a ele, pô, toma um cartão aqui que você vai ganhar 5 mil reais. Aí você imagina o cara que ganha salário mínimo, um pouco mais, e recebe atrasado, tá passando perrengue, falta comida em casa. A maioria dos jogadores de futebol vive assim, gente, não vive essa vida do Bruno Henrique, do jogador do Flamengo. Né? A massa dos jogadores de futebol, aliás, milhares estão desempregados nesse momento, porque quando acaba o estadual, inúmeros times aqui em São Paulo, inclusive, eles desativam os seus departamentos de futebol. Ficam com o time sub-23, sub-20, para jogar alguma coisa que tenha para jogar, e manda todo mundo embora. Então, o jogador que ganha 4 mil, 5 mil, 3 mil, 6 mil, que é essa faixa aí dos times, por exemplo, da terceira, quarta divisão aqui de São Paulo, eles ficam desempregados. Muitos vão trabalhar. O cara, sei lá, o cara é segurança, trabalha na padaria, outro é professor de, sei lá, de personal trainer, sei lá, flanelinha, o que for. O cara vai trabalhar para viver, porque o futebol não sustenta o ano inteiro, né? Um cara desse, ele é mais vulnerável. Eu acho mais, entre aspas, compreensível. Você tá no sufoco, alguém te oferece, o crime é o mesmo, o delito é o mesmo, não tem diferença. Mas você fala, o cara tá no sufoco, ele fala, cara... Sim. Da situação que eu tô desesperado. Um jogador do Flamengo não tá desesperado, gente. Essa é a questão. Então não existe nem esse argumento, essa atenuante do desespero do cidadão que está passando por um sufoco financeiro e que acaba aceitando. Como pode acontecer em outras situações. Repito, não estou dizendo que não é errado. É tão errado quanto. Mas é uma atenuante pelas circunstâncias de vida de alguém que está passando por uma dificuldade financeira muito grande, está desempregado, não consegue jogar, não consegue ganhar dinheiro e está faltando comida na casa dele. Não é o caso. Então, assim, isso não tem perdão. O caso do Paquetá, o caso do Luiz Henrique, esses dois ainda... Do Paquetá está rolando lá na Inglaterra. Parece que finalmente, ao final dessa temporada, deve ter uma definição, né? E o que se espera lá também é uma punição severa. Fala-se até em banimento no futebol. É o que se fala lá na Inglaterra. E aí seria na Inglaterra para depois pedirem o banimento global, né? O do Luiz Henrique, ele foi lá para a Rússia. Então tá lá meio, entre aspas, escondido, não se fala mais nisso. Na Espanha a coisa não teve muita progressão, que teria sido em jogos do Betis, seu ex-clube. E agora o caso do Bruno Henrique aqui, você tem ali uma série de diálogos muito comprometedores. Eu não vejo outra solução para ele que não fosse assim, provar que aquilo ali não existe. Mas não acredito. Que difícil imaginar, né? Muito difícil imaginar. Agora, aquilo foi vazado por alguém dentro da Polícia Federal, tudo indica, né? Isso vai ser levado adiante, e aí as provas sendo incontestáveis, eu acho que não tem muito jeito, não tem muito por onde correr. O torcedor precisa entender o tamanho do erro se ele se comprovar. Porque vai haver também uma corrente muito forte de torcedores do Flamengo. Mas peraí, não é bem assim. Gente... Não dá, é muito grave. Se ficar comprovado, é muito grave. Sempre fazendo a ressalva, por favor, tá? Se ficar comprovado. É a nossa obrigação, entendam, por favor.